Se você quiser entender por que eu saí de onde estava, você realmente terá que ouvir toda a história. Você não vai acreditar, é claro, mas seu ceticismo não significa nada, porque o que eu vi naquela noite no pântano está comigo desde então, na minha mente, nos meus pensamentos e às vezes até nos meus sonhos. Existe como uma memória perturbadora da qual não consigo me livrar. Nunca vai embora. Enquanto eu viver, será uma daquelas coisas tão aterrorizantes que ainda será tão nítida na minha mente, no meu leito de morte, quanto foi no dia em que ocorreu. Mas, independentemente de você acreditar ou não, eu vou contar. Senão, apenas para servir como um aviso, um pedido de cautela. Se algum dia você se encontrar perto dos pântanos, tarde da noite. Na época, eu estava trabalhando em um restaurante fast food de quinta categoria. A única coisa pior do que trabalhar em um restaurante fast food de quinta categoria é trabalhar no turno da noite, sozinho, sem um veículo. Especialmente quando você vive no coração da zona rural de Louisiana. Esse era o meu caso, alguns anos atrás, na noite em que este evento aconteceu comigo. Naquela época, eu morava a vários quilômetros de distância do restaurante onde trabalhava, e devido à falta de um veículo ou qualquer acesso a um sistema de ônibus público, eu dependia de outras pessoas para me transportar para o trabalho. Uma noite, após uma noite agitada, atendendo clientes, fechei a loja e tranquei o restaurante. Quando liguei para o meu transporte, ninguém atendeu. Agora, não estou aqui para fazer o drama, mas não posso deixar de expressar minha raiva pelo fato de que a pessoa que me levava e trazia do trabalho era meu colega de quarto, que tinha um carro, mas nenhum emprego. E eu era basicamente a única pessoa em nossa casa que pagava o aluguel naquela época. E esse perdedor teve a negligência de adormecer, me deixando sem opção a não ser andar novamente. Não era a primeira vez que isso acontecia. Da primeira vez que isso aconteceu, levei 1 hora e meia para chegar em casa, andando rapidamente. E para aqueles que nunca estiveram nas regiões rurais da Louisiana, vocês não têm ideia. Aqui temos o que chamamos de pântano. É basicamente um brejo, grosso, turvo, úmido, cheio de sapos, infestados de mosquitos, crocodilos, e com um cheiro horrível. Uma grama alta e espessa, tábuas, ciprestes e camadas de lodo. E eu morava no pântano, no final de uma longa estrada de terra com quase nenhuma iluminação pública e brejos grossos em ambos os lados da estrada. Não há estradas laterais, e as casas ao longo desta estrada estão separadas às vezes por mais de 1/4 de milha de distância. Não é apenas assustador andar por essa estrada à noite, é absolutamente aterrorizante. Você ouve sons, tanto reais quanto imaginários, vindo do pântano. Grilos, sapos, uivos, grunhidos de animais, o farfalhar das folhas e galhos na copa dos ciprestes, e a água se espirrando debaixo deles. Isso é o pior. Você pode ouvir o som de algo espreitando nas proximidades, mergulhar abruptamente na água. Pode ser uma tartaruga, uma cobra ou um crocodilo. Você nunca sabe. Você apenas continua andando, com os dentes e mãos cerrados, esperando que nada rasteje pela grama alta ao seu lado e vá para a estrada. Ou, ainda pior do que os sons sutis de mergulho, os respingos repentinos que acontecem quando você está andando e assustam um sapo ou rã, e ele pula na água. O som quase faz você se cagar enquanto começa uma corrida que dura cerca de 3 segundos,
antes de perceber o que era. E então você fica com seu coração batendo tão forte que o som do seu sangue pulsando nas têmporas te assusta tanto quanto. Essas são as coisas que acontecem quando você está no pântano. Isso é o que eu tinha pela frente naquela noite, enquanto meu colega de quarto idiota dormia, esparramado no sofá com a televisão provavelmente sintonizada em reprises dos Três Patetas e dos Irmãos Marx. E não pense que eu simplesmente liguei uma vez e desisti. Você pode confiar que o celular dele tinha cerca de 7 chamadas perdidas, 3 mensagens de voz muito desagradáveis e várias mensagens de texto agressivas. Eu podia imaginar o telefone dele em outro cômodo da casa, vibrando suavemente em minhas tentativas desesperadas de contatá-lo enquanto ele roncava. Agora você precisa entender, os primeiros 30 minutos da minha caminhada não são tão ruins. Ainda estou na parte mais populosa da cidade, e há postes de iluminação, lojas, casas e carros passando em grande número. Isso é importante. Se há muitos carros passando, você se sente mais seguro do que quando há poucos carros passando. Porque quando há apenas 1 ou 2 carros passando a cada 3 minutos, isso significa que pode haver um psicopata em um desses carros. E ele pode ter tempo suficiente para parar e te matar sem ser pego. Mas, se há muitos carros por perto, pode haver psicopatas passando, mas eles provavelmente não te matarão, porque há muitas pessoas ao redor para testemunhar o crime. Pelo menos, essa é a minha lógica, eu divago. E o psicopata parou ao meu lado, enquanto eu caminhava por essa parte da cidade. Depois vem uma parte da minha jornada onde eu tenho que passar por vários bairros suburbanos e andar por algumas ruas para chegar aonde estou indo. E aqui as coisas ficam um pouco menos seguras e eu tenho que ser um pouco mais cauteloso. Há menos tráfego nessas estradas e você nunca sabe quando algum punk ou gangue pode estar por aí, em algum terreno vazio ou casa que pode te atrapalhar, tentar iniciar uma briga, te assaltar ou simplesmente pegar uma garrafa vazia de licor e esmagar seu crânio. Sabe, como um ritual de iniciação ou algo assim. Esses são os pensamentos que passam pela minha cabeça enquanto ando por essa região, e eles me mantêm alerta, até eu chegar ao ponto onde as casas ficam cada vez mais esparsas e o pântano começa. É aqui que a estrada de terra que leva à minha casa. E foi aonde me encontrei naquela noite, a pé. Olhei para a estrada estreita. Você só pode ver até certo ponto, antes que ela desapareça na escuridão enevoada. Eu ressentia o fato de ter que passar a próxima hora andando até chegar em casa. Mas a raiva tomou conta do medo quando pensei em como tudo isso poderia ser evitado se não fosse pela negligência e descuido do meu colega de quarto. Quando chegasse em casa, eu realmente iria acertá-lo. Naquela hora, eu realmente considerava a possibilidade de esbofetear o rosto dele. E com esse pensamento em mente, comecei a andar desafiadoramente pela estrada. E quanto mais eu caminhava, mais escuro ficava, até que nenhuma luz brilhava além das estrelas e uma lasca da lua acima de mim. Muito em breve, o som de qualquer veículo era completamente inexistente. Só havia eu, a estrada e o pântano, e quaisquer criaturas que habitassem lá. Eu ouvi os grilos cantarem e os sapos coacharem e o canto ocasional de um pássaro. Para evitar o medo, eu concentrei-me no coro deles e deixei seus sons ocuparem minha mente. Caminhei
observando meus sapatos pressionarem a terra arenosa enquanto colocava um pé na frente do outro. Eu contava meus passos até chegar a 100, então começava de novo. Tentava me perder na repetição. Meus sapatos ficavam cada vez mais úmidos e eu sentia as solas dos meus pés ficarem molhadas. Parei de contar para ponderar se deveria acertar meu colega de quarto com uma meia molhada, mas meu pensamento foi interrompido quando olhei para cima por um momento e vi que não estava sozinho nessa estrada. Um pânico agudo tomou meu coração e fiquei muito nervoso. Uma longa distância à minha frente, pude discernir a silhueta suave de uma figura. Estava tão longe que não conseguia dizer se estava se movendo para a frente ou na minha direção. Fiquei paralisado e podia sentir o sangue pulsando em minhas têmporas. Quais eram as chances de haver algum punk malicioso vagando por essa estrada à noite, querendo me assaltar ou começar uma briga? Esse foi o pensamento reconfortante que tive enquanto tentava me convencer de que estava seguro. Tentei manter a calma, não deixar meus nervos me dominarem. Quero dizer, quem quer que fosse, provavelmente estava tão assustado com a perspectiva quanto eu estava dele. Se já tivesse me detectado, isso é, eu não sabia o que fazer. Correr. Só havia duas direções. Continuar andando. Quais eram os riscos? Enquanto eu estava ali, vi que a figura estava de fato se movendo na minha direção, e sua forma estava se tornando mais definida. E foi então que comecei a notar como seus movimentos eram estranhos. A figura não andava normalmente, não balançava para cima e para baixo, como uma pessoa normal parece enquanto caminha. O que estava vindo em minha direção, parecia do meu ponto de vista, movia-se em movimentos rápidos e espasmódicos, e eu podia ver com a luz presente como seus membros se projetavam de seu torso de maneira contorcida, e como estava se aproximando, e como sua cabeça se destacava de um pescoço que era mais longo do que qualquer pescoço humano deveria ser. E como nesse momento eu agora podia ouvir vagamente os ruídos que parecia fazer, o som de sucção, e como estava se movendo mais rápido, e como seu rosto se levantou, e eu pude ver seus olhos brilharem como contas amarelas reluzentes, e como esses olhos grandes e brilhantes se fixaram nos meus, me encarando, e como parou. E como nós dois estávamos lá, imóveis, a poucos metros um do outro, olhando um para o outro. E como então soltou o grito mais infernal e inumano que já ouvi. Como um porco sendo estripado, gritou violentamente e o som ressoou pelo pântano. E o canto dos grilos e o coachar dos sapos parou. Tudo parou, e o zumbido e murmúrio foi tudo o que pode ser ouvido depois. O zumbido e murmúrio de um motor à frente, um veículo vindo em nossa direção, pneus correndo ruidosamente. A coisa à minha frente se agachou e virou-se para ver os faróis brilhando em nossa direção. Ele chiou, ficando de quatro, apenas parando por um momento para se virar para mim, me observando com seus olhos grandes, antes de rastejar apressadamente para o pântano. O veículo que assustou a coisa foi o carro do meu colega de quarto. Ele nunca viu o que quer que fosse, e eu nunca mais quis ver novamente. Me mudei assim que pude, e nunca mais voltei para lá.